Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos encerrar nosso especial de 4 episódios sobre sustentabilidade nas empresas de ônibus. Nessa série especial falamos sobre coleta seletiva nas garagens, que reflete em 100% do aproveitamento dos resíduos gerados pelo setor. Explicamos ainda as expectativas e os resultados de investimentos realizados com biocombustíveis e na prevenção de emissão de fumaça negra. Abordamos a pauta da economia do consumo da energia elétrica e, nesta terça-feira, vamos entender como funcionam as tecnologias que envolvem o reaproveitamento da água consumida pelas empresas, especialmente nesse momento em que muito se fala da crise hídrica que estamos passando no país. Para isso, vamos conversar com o engenheiro químico Carlos Moreira, que realiza um importante trabalho de recuperação de recursos hídricos. Carlos, prazer ter você aqui para contar para nós como essas ações tão importantes são realizadas nas garagens das empresas de ônibus, mas que poucas pessoas têm conhecimento. Como é que é feito esse processo de otimização no consumo de água das garagens? Como que isso gera uma economia? Qual o impacto disso aí, por exemplo? Fique à vontade aí para nos explicar como funciona. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso é bastante interessante. As pessoas normalmente não têm ideia do que é uma empresa de ônibus quando o ônibus recolhe dentro dela. O que é o processo de lavar um ônibus para que ele possa sair pela manhã ou quando ele retorna à garagem. Para a lavagem externa de um ônibus, dependendo do processo que se usa, mas normalmente se usa uma máquina automática, ele gasta em torno de 350 a 500 litros de água na máquina automática por dia. Vou fazer contas rápidas, considerando só uma frota de 100 ônibus. Normalmente, as garagens têm 150 e 500 ônibus. Uma frota de 100 ônibus significa que ele vai gastar algo em torno de 35 a 50 metros cúbicos de água todos os dias. Esse é um processo, considerando o custo da água e considerando que os empresas de ônibus são grandes consumidores, não tem qualquer benefício nesse consumo de água, além da água ser um bem finito, e a qualidade da água é importante, seja ela de água de poço ou de qualquer coisa, o seu reaproveitamento ou o seu reuso se faz necessário independente de qualquer coisa, seja pelo custo, seja pela agressão ao planeta, ao meio ambiente, no descarte dela como usada, seja como for. As empresas de ônibus sempre se mostraram interessadas no seu reaproveitamento, seja pelo aspecto de custo, seja pelo aspecto de retornar ao ambiente degradado. A legislação obriga a que essa água passe por processo para separação do óleo antes de ser retornada ao ambiente. Independente disso, esses volumes são muito grandes, todos os dias, e isso aí impactaria muito o ambiente com a quantidade dos dejetos. Quais são os processos que usualmente você usa? Você tem o processo físico-químico, em que, como uma piscina, você suja a água para depois poder limpar. Eu, como engenheiro químico, eu sou muito contra esse tipo de processo. Principalmente, esse é o processo utilizado nas estações de tratamento. E você tem na cabeça uma estação de tratamento, são volumes enormes de água captada, em tratamento e pronta para uso. Uma empresa de ônibus não tem nem o tempo e nem os volumes necessários, além do investimento necessário para fazer isso. E todos os sistemas que utilizam esse processo são sistemas enormes e de alto custo. E eu quando eu comecei a estudar isso, eu não gostava desse processo. Então, eu fui buscar um processo mais natural, um processo biológico. E o que esse processo biológico faz? Ele garante que a água que vai ser usada, ele retorna ao meio ambiente, caso ela se perca, sem matéria orgânica e sem contaminantes químicos.
Aí, como é que ela retorna? Como ela é reusada? 75% da água ela é reusada. Então, as empresas de ônibus hoje, elas utilizam a água sem adição de produtos químicos, a menos do sabão, que ele é usado nas máquinas de lavar, e esse sabão também é tratado dentro do nosso sistema. Em algumas garagens, inclusive, o sabão não é necessário. Por quê? Porque o sistema, quando ele é utilizado, ele gera um bisurfactante. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas hoje a gente economiza em torno de 75% da água, no mínimo. Isso é a garantia do nosso processo. Você fala aí em 50 metros cúbicos dia, você faz aí com 75%, você está economizando mais de 30 metros cúbicos por dia de água, que reusa com a mesma garantia, com a mesma qualidade. Então, a gente pode falar hoje que da água que é utilizada pela empresa, 75% dela é reaproveitada aí sucessivamente. A água da máquina, com certeza. Em algumas empresas, inclusive, elas já estão reprocessando, inclusive, a água da geral. Porque são 3 tipos de água na lavagem do ônibus que você tem. Sim. Você tem a água da máquina, você tem a água da geral e você tem a água do pino, que é a lavagem do ônibus por baixo, para retirar tudo aquilo que acumula. O processo biológico, você pode utilizar ele em todas elas, mas dependendo do tipo de produto que você usa para fazer esse tipo de limpeza, você não pode misturar essas águas num processo. Hoje a gente já faz esse tipo de tratamento nas 2 águas, seja a água de lavagem da máquina, que ela tem muito menos concentrada em produtos de limpeza, sim, seja a água da geral, certo? A nossa água, inclusive, é usada no pino, porque aí não precisa nem usar produto químico. Bate o pino e ela não usa produto químico nenhum. Sim, essa água, então, que ela sai. Tem uma parte também que a gente vê pelo processo de lavagem interna e da lavagem do pino, e até da lavagem externa, quando é época de chuva, por exemplo, tem muita lama que sai dali desse processo. Como é que procede com isso? A parte química trabalha, então, a questão da água que vai ser reaproveitada. Mas esses resíduos de lama, de graxa, que saem um pouco, como que se atua nessa situação? Esse material ele é separado? Como é que funciona? O que é que acontece? O que é definido pelo sistema nosso de reaproveitamento e descarte de resíduos? Todo o sistema nosso, numa empresa de ônibus, você tem os separadores de água, óleo e de resíduos sólidos. O óleo ele flota, ele vem para o topo, no separador de água e óleo, e todo o material sólido, seja ele de matéria biológica, da degradação, seja de sólido de areia, tal, vai para o fundo. Isso aí ele é recuperado e retirado e feito descarte, como feito manifesto de resíduo para retirada disso, para ser feito descarte nos meios apropriados. São empresas que são feitas de descarte. O que acontece quando a gente faz esse tipo de tratamento nosso? O óleo, ele na realidade ele é consumido pelo micro-organismo, tanto o óleo quanto o diesel, qualquer matéria, qualquer hidrocarboneto, qualquer gordura que se apresente, ela é retirada, além de dificultar que no chassi do ônibus você tenha que grude areia e mais barro e tudo, porque antigamente se fazia uma lubrificação era obrigatória uma lubrificação no fundo do ônibus com graxa, com tudo. Atualmente não se faz. Mas mesmo assim você tem vazamentos, você tem alguns vazamentos que acabam grudando terra, facilitando que isso se grude. Com o nosso tratamento e batendo a água, como o óleo não fica preso ali, você diminui essa quantidade de terra que se gruda ali. Uma outra coisa que a gente descobriu depois que acontece é o seguinte: as baratinhas, que são essas francesinhas que ficam dentro dos ônibus, não é porque não se façam dedetização, isso é uma outra lenda urbana. Os empresários do ônibus não fazem dedetização. Não é nada disso. Na realidade, o que acontece é que é feita a limpeza, se faz tudo isso certinho, só que todo dia se alimentam dentro dos ônibus. Todo santo dia. É verdade. A própria presença do usuário ali dentro, ele carrega no
no sapato e na própria roupa, alimento para essas baratas. E essas baratas elas não ficam ali em cima, elas vão e ficam abaixo do piso. Quando se faz a lavagem com essa água, que a gente chama até de água enzimada, depois eu vou te explicar por que é essa enzima, para a barata, essa água enzimada funciona porque essa enzima ela vai pegar a gordura para depois levar para dentro do nosso sistema para que o micro-organismo possa consumi-la. Ela tira o verniz da asa da barata. E a barata sente como se aquilo ali fosse uma sarna. Então, na realidade, a barata vai procurar outro lugar. Ela é um repelente da barata, ela não mata as baratas. Só que a barata não vai ficar ali. Então, acontece que os ônibus que são tratados, lavados com essa água, fazem a geral com essa água, quando aquece demais, que as baratas não aguentam ficar ali embaixo da chapa, que aquece e sobem, Sim. que o pessoal começa a dizer que tem problema, que ninguém faz de barata, aí ele sobe, aí vira manchete de jornal, olha, tal ônibus, tal isso, tal aquilo, aí é verdade. Chama a empresa, manda dedetizado, não vai adiantar nada, logo depois as baratinhas vão de novo, até porque elas já são resistentes a tudo isso. Cada hora tem que trocar, e elas já são super resistentes. Mas só que esse tipo de tratamento que a gente faz, ele acaba sendo um repelente da barata, porque ela sente como se fosse uma sarna. Aí ela vai para o outro lado, não fica ali no negócio. Mas continua, Paulo. Agora não, é interessante que, então, a água que resulta desse processo de reaproveitamento, então, ela atua como um impermeabilizante contra a sujeira e, de certa forma, é um dedetizante também do veículo. Então, deixa eu te falar no processo como um todo. Sim. Como é que esse processo age? Um sistema de lavagem ele tem uma admissão de água pelas bombas de pressão, elas pressurizam a água na máquina de lavar. A máquina de lavar ela injeta a água na escova, a escova ela tem que ter pressão para atuar no carro. A gente só não consegue fazer uma limpeza muito boa na frente e na traseira. Na frente, porque tem aquele chifrinho do retrovisor, né? Então, a gente tem que escovar bem a frente. E na traseira, porque o motorista quer tirar o ônibus rápido. Então, a gente limpa a frente, limpa a traseira. E a lateral, a própria pressão da máquina faz a limpeza toda, nos vidros e tudo. Exatamente. Essa água, como é que o micro-organismo atua? Esse micro-organismo, na realidade, ele não é invenção. A natureza é fantástica para consumir e apodrecer tudo. Apodrecimento significa, quase o que a Bíblia diz, né? Do pó viemos, ao pó retornaremos e crescer e multiplicar-vos. Então, ele faz exatamente isso. Ele vai pegar aquela matéria orgânica, vai se alimentar daquilo ali e, no processo de alimentação, ele destrói aquilo ali para que ele cresça. E esse aí é especializado em hidrocarbonetos de cadeia longa. Só que ele não consome ele internamente a célula. Ele solta uma enzima, que é um bisurfactante, que vai quebrar essas cadeias longas fora. E eu venho com a água e tiro essa enzima e faço circular. No momento que ela circula, ela passa na máquina e tira todo o óleo que tem no ônibus. Seja o óleo de origem animal, o óleo que foi pego na rua, dos escapamentos dos outros carros, da própria gordura humana que está ali. Então, esse óleo que está grudado no ônibus vai e tira. No momento que tira, não tem onde outra gordura pegar. Então, isso facilita, mas é necessário um processo que garanta uma abrasão boa. O que é que a gente chama de abrasão? Um processo de limpeza por contato, tá certo? Certo. Em situações não precisa nem de sabão, porque isso já é um bisurfactante. Por isso que reduz muito o sabão. Se botar muito sabão, faz o problema contrário. Acaba quebrando a parede celular do micro-organismo. Então, isso daí vai para um separador, onde o óleo é separado e o micro-organismo se alimenta dele. Nesse processo, a água se purifica e é filtrada e vai para o tanque. Esse é o único processo que o tratamento é feito em contínuo. Você não tem um tanque de água suja, um tanque de água em processo e um tanque de água limpa. O processo é contínuo. O que significa isso? Para uma empresa de ônibus, menor investimento de implantação, um processo que está tudo pronto o tempo todo. E terceira coisa, se você tiver chuva, a chuva entra direto dentro do sistema. Você não tem efeitos de concentração ou desconcentração no tratamento. A água de chuva é benéfica para o micro-organismo, não gera problema.
ele se alimenta de óleo, então tem que ter óleo para trás. Teve um vazamento de diesel, não vai ter problema, o separador vai pegar, ele vai consumir aquilo ali. Inclusive, eu tive um problema de um vazamento grande de diesel na garagem, e quando a gente estava lá, aumentou a quantidade de micro-organismos e esse diesel foi consumido todo, inclusive no tanque de vazamento. É só se trabalhar para isso. Eu ia te falar sobre isso. Você citou, tem muitas empresas também que já fazem a coleta das águas pluviais e encaminham para a mesma cisterna em que há esse reaproveitamento da água, Isso. correto? Isso também não tem nenhum impacto, porque é uma água que vem, em princípio, sem tratamento nenhum, traz até algum resíduo do próprio telhado ou da atmosfera, mas passa Não pelo tem mesmo problema. processo também, né? Na realidade, nos processos que eu dimensiono, eu faço ela passar pelo separador, porque aí ela vai passar no sistema, vai passar no filtro e não vai levar. Eu faço ela alimentar o separador e não entrar no tanque de água pronta, porque aí ela vai passar e vai limpar vai limpar de qualquer problema que tenha, de pombo, excremento de pombo, vai limpar tudo antes de entrar lá para dentro. Certo. Tá certo? E algum excedente desse, porque a gente falou que reaproveita até 75% da água. Por que 75% da água? Não, porque, na realidade, diga. Esse é um problema. Eu garanto 75%, porque eu tenho que garantir um volume, né? Mas por que não garanto 100% da água? Não, eu tinha experiência na minha empresa de 90% de reaproveitamento. Isso. Porque se você tiver paredes que evitem o respingo, se na saída da máquina você tiver um ponto em que o ônibus dê uma subida para diminuir a velocidade do motorista e que a água fique na área da máquina, tudo bem. Mas a maioria das saídas de máquina, elas descem. Então você perde uma quantidade enorme de água por arraste no topo do ônibus. Você perde uma quantidade de água por respingos. E você perde uma quantidade de água por evaporação. Então, 100% você não consegue, mas quando o sistema é bem fechado, você consegue garantir. Eu já tive 93%. Então, e essa conta é feita como? É feita na quantidade de água que é adicionada à máquina, tá certo? O que é adicionado e o que é que você coloca ali para fazer. Quantidade por ônibus, segundo a eficiência o que é especificado por ônibus por máquina. Certo? Ok, Carlos. Agora, uma pergunta mais para o nosso usuário comum, nesse momento de falta de recursos hídricos. No caso das pessoas nos seus ambientes de trabalho, tem alguma dica que você possa dar assim, rapidamente para que elas possam ter um uso mais consciente dos recursos hídricos? Como elas podem fazer para economizar? Ou se métodos como esse são aplicáveis a outros tipos de atividade que não sejam especificamente de ônibus? Hoje todo mundo tem essa preocupação da economia de água e ela é importante, muito importante. Por quê? Porque a água nunca vai faltar água. O que vai faltar é água em condições de uso imediato. E o custo da água, o custo da purificação da água, tende a aumentar. Com o marco regulatório do saneamento que foi aprovado agora, muitas coisas vão mudar, porque até agora a gente esteve aí fingindo que estava fazendo. O grande problema que a gente tem é que nós temos hoje tecnologias que permitem que a gente pegue a água e já existem filtros, nanofiltros, que permitem que você praticamente pegue a molécula da água lá no final. E essa molécula, depois, você tem que remineralizar ela para gerar uma água potável. A água potável não pode ser água pura. Ela tem que ter os minerais, porque senão ela entra dentro de nós como um ácido, corroendo tudo. A água de chuva não pode ser bebida. Muita gente não sabe disso. A água de chuva, se você beber água de chuva, depois que ela caiu, ela entra dentro de você e ela acaba matando você. Ela tem que ter os minerais básicos para você poder consumir. O que a gente se preocupa? O grande problema, e esse é o recado que eu deixo, a gente sempre acha que o problema do consumo nunca é nosso, é do outro. Quem está gastando muita água é o outro, quem está fazendo muita água é o outro. A gente nunca se preocupa nos pequenos detalhes que nós devemos ter. Então, o empresário hoje ele é fundamental não só no aspecto dele economizar,
mas da educação para a economia que ele deve passar. Isso deve começar dentro da empresa, informando os pequenos detalhes e como ele pode fazer isso, para a comunidade em volta e, principalmente, se ele tem condições de fazer alguma coisa com sentido de economia e gerar excedentes, dividir isso com a comunidade. Não só no ramo de transporte, mas principalmente no ramo de shoppings. Existem sistemas hoje que podem aproveitar a água de esgoto e, a custo muito barato, gerar água de reuso. Essa água de reuso serve para quê? Serve para rega, para lavagem. Condomínios deveriam ser obrigados a fazer isso. Não faz sentido a gente continuar levando esses esgotos por quilômetros para ser tratados em pontos centrais. Isso vai ter que mudar. Os grandes geradores de esgoto têm que ser responsáveis pela sua geração. Mas isso deve começar dentro de cada um. Nós devemos saber o quanto nós geramos e como nós diminuímos o nosso lixo. Porque o lixo é o grande causador da perda de água. Não sei se eu falei demais, Paulo, mas obrigado. Não, olha, o papo estava bom, mas o nosso tempo até estourou um pouquinho, mas não tem problema que a conversa foi boa. Eu fiquei até preocupado com essa questão da água de chuva, te confesso. De vez em quando está chovendo, a gente vai para a chuva, abre a boca. Um pouquinho não tem problema. Um pouquinho não tem problema, não pode ser hábito. Não pode beber água, porque tem gente que acha que essa água é ótima. Não é. Não pode beber água de chuva. Ela é ácida, ela te corrói todo. Aprendi mais essa contigo, Carlos. Olha, te agradeço aí pela participação, pela informação que você trouxe aí para os nossos ouvintes, mas infelizmente nosso tempo já estourou. Vamos marcar oportunamente uma outra conversa aí para a gente aprofundar mais o tema, que é bem interessante. Bem, Tá bom, então. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast Rio Ônibus, que está disponível para você escutar a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Próxima semana teremos aqui mais um assunto de seu interesse. Um abraço, esperamos por você. Obrigado a todos. Obrigado. Show de bola, Carlos. Muito bom. Muito bom. Ficou bom? Bom Tá bom. demais. A gente falar com quem conhece é outra coisa. Acho que eu não fiz nem muita propaganda, tá vendo? Não, não fez nenhuma. Mas foi muito bom, Então, muito bom. Valeu, Carlos. Obrigadão. Abraço. Com Deus, Obrigado a um você. abraço. Valeu. Tchau, até mais. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.